Gostaríamos de inicialmente parabenizar o Fórum Brasileiro de IoT pela oportunidade, mas principalmente pela importância e relevância da discussão do tema do seminário Panorama Brasileiro e Perspectivas de Evolução das Tecnologias IoT. Quando se acelera a transformação digital, quando estamos partindo para a segunda versão da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, onde as tecnologias digitais tomam um papel estratégico no desenvolvimento do avanço do conhecimento, mas principalmente pelo momento que vivemos da implantação das tecnologias 5G, discutir e inserir a estratégia de IoT na economia brasileira é fundamental. Oportunidades para P&D, oportunidades para novos negócios, oportunidades para startups. Ou seja, IoT é prioridade. IoT é algo que tem uma relação direta com a atuação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e podem contar com o nosso apoio. Gostaríamos de inicialmente parabenizar o Fórum Brasileiro de IoT pela oportunidade, mas principalmente pela importância e relevância da discussão do tema do seminário Panorama Brasileiro e Perspectivas de Evolução das Tecnologias IoT. Quando se acelera a transformação digital, quando estamos partindo para a segunda versão da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, onde as tecnologias digitais tomam um papel estratégico no desenvolvimento do avanço do conhecimento, mas principalmente pelo momento que vivemos da implantação das tecnologias 5G, discutir e inserir a estratégia de IoT na economia brasileira é fundamental. Oportunidades para P&D, oportunidades para novos negócios, oportunidades para startups. Ou seja, IoT é prioridade. IoT é algo que tem uma relação direta com a atuação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e podem contar com o nosso apoio. Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a mensagem do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações para esse evento. Ele está presente conosco através dessa mensagem, no qual lembra a importância desse segmento e a importância desse evento que estamos ora realizando. Me cabe aqui agradecer, como representante do Ministério, ao Gabriel Marão, do Fórum, a doutora Renata, do CID, os convidados, os senhores e senhoras palestrantes, nosso agradecimento, mas a ideia é fazer uma abertura já bem rápida, porque o importante realmente são os nossos convidados que vão fazer as suas apresentações, trazer a sua mensagem e abrir oportunidades. No final, nós vamos ter oportunidade, no encerramento, ter uma pequena interação, respondendo perguntas, questões, mas também, durante o brunch, poderemos nos reunir aqui, aqueles que estão aqui presencialmente, para essa discussão. Aqueles que estão participando virtualmente, a gente coloca à disposição para recebermos mensagens, e-mails, para esclarecimentos a todos que quiserem, então, encaminhar suas dúvidas, suas questões. Mas passo aqui agora ao Gabriel, por favor. Bom dia. É com muita alegria que voltamos a ter uma reunião presencial desde 2 anos e meio, que não se tem mais. E é uma experiência muito boa, espero que a gente aprenda como fazer o presencial com o virtual. Estamos fazendo hoje, temos toda uma infraestrutura aí, que a CMY, que é a firma que tem nos apoiado, está testando, e vamos usar isso no congresso do Fórum, o simpósio, que espero que vocês possam nos apoiar também lá. O CID é quem tem sido um grande apoio para o Fórum Brasileiro, e o Fórum Brasileiro de IoT continua tentando fazer o seu papel, ajudar com gente que quer colaborar com o nosso país para sermos alguém no mundo de tecnologia, com parcerias e com apoios. Passo para a Renata, que é a dona da casa hoje aqui, e que é quem realmente tem apoiado muito o Fórum. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e que nos veem aí pela internet.
Agradecer a gentileza do Ministério da Ciência e Telecomunicações de estar aqui presente hoje ao Fórum Brasileiro de IoT, que está propiciando essa discussão desse assunto tão importante. E nós aqui, o CID, estamos oferecendo a nossa casa e muito felizes em contar aqui com a presença de empresas, dos outros ICTs e do governo, porque inovação a gente faz assim a várias mãos. Então, agradeço e passo a palavra de novo. Gabriel, você quer introduzir o professor? Nós, agora, dentro desse espírito do híbrido, já tivemos o ministro foi um filme. Agora nós temos o professor Rui Luiz Aguiar, que ele é da Universidade de Aveiro, em Portugal, mas, principalmente, ele tem trabalhado nas comissões europeias na área de 5G, IoT, então ele vai nos dar uma visão da Europa. Ele já está no ar, então vai ser online e podemos... Professor Rui, já está? Vamos ver se ele... Eu sei que ele está no ar ali, já estamos aguardando. Vocês viram que estamos com uma infraestrutura para tentar fazer o processo híbrido presencial funcionar. Então, está ali o professor. Professor, passo a palavra, então. Olá, boa tarde. Espero que me estejam a ouvir. Muito obrigado pelo convite. Acho que não é surpresa de ninguém ser sério. Eu preferia muito mais estar no Brasil do que estar a fazer remotamente. Esperemos que um destes dias seja possível. Bom, eu gostei muito de ouvir as palavras do Sr. Ministro. Eu posso daqui dizer que teríamos todo o prazer na Europa em colaborar com o Brasil nessa demanda que o Brasil tem, dessa transformação digital que estamos a falar. E eu vou tentar falar um pouco para toda a gente. Espero que estejam a ver os meus slides. Estão a ver os meus slides? Posso avançar? Estão a ver os meus slides? Eu precisava que alguém me confirmasse isso para eu poder continuar a falar. Ok, muito bem. Então deixem-me dar aqui um pouco contexto onde é que eu venho, o que é que faço, e depois vou tentar falar um pouco, e a minha especialidade são as comunicações móveis, as comunicações celulares, e da forma que isto tem a ver com o IoT, ou o que é que nós olhamos da forma que olhamos sobre isto. Primeiro, eu sou um professor universitário da Universidade de Aveiro, a minha pesquisa é numa instituição chamada Instituto de Telecomunicações. Esta instituição é sem fins lucrativos e é uma junção de múltiplas universidades e de algumas empresas. Nessas empresas podemos salientar a Nokia, que penso a gente conhece, e a Altice, que era anterior Portugal Telecom. Portanto, um instituto de pesquisa e transferência de conhecimento. As instituições que temos, neste momento temos 9 parceiros, aqueles 4 que estão salientados, entre os quais está a minha universidade, a Universidade de Aveiro, são os fundadores dos mesmos. Eu sou o coordenador da linha de pesquisa em redes e serviços. Além disso, eu coordeno um grupo de investigação chamado ATNOG, tem cerca de 11 doutorados, à volta de 50 membros, com todos os alunos de licenciatura e mestrado e de doutorado. Trabalhamos muito em comunicações móveis, estivemos nas origens das primeiras discussões de 5G e agora estamos no 6G. Trabalhamos muito com a indústria. Eu diria que cerca de mais de um terço, talvez 40% do nosso orçamento é financiado pela indústria diretamente. Depois a maior parte do orçamento restante é de financiamento europeu e nacional para a pesquisa. Temos muitas áreas que eu não vou aqui detalhar, não teremos tempo para isso, não é? Nem faz parte disto. Além disso, eu sou o Steering Board Chair, portanto, o presidente da comissão de direção da Networld Europe, que é uma plataforma tecnológica europeia
que no fundo é a organização que está a escrever os aspectos técnicos dos planos de pesquisa na área das comunicações que a Comissão Europeia depois irá financiar. E eu vou tentar falar um pouco agora sobre o 5G, sobre quais são as tendências que estamos a ver e o que é que nós estamos a fazer na Europa em termos de grandes linhas de pesquisa para o futuro. Eu não tenho muito tempo, portanto terei que ser necessariamente breve em tudo isto. Ora bem, fala-se no 5G, está muito ativo aí pelo Brasil, por aquilo que me tenho percebido. Eu não tenho que dizer que nós começamos com as comunicações analógicas com o 1G, o digital do 2G, os dados com o 3G, agora banda larga móvel com o 4G, e então o que é o 5G? E eu acho que é aqui que as discussões começam todas, porque na verdade o 5G prende-se com a transformação digital da sociedade. Já não é uma questão de estarmos a falar puramente de uma rede de comunicações, mas é uma rede de comunicações que está a ser desenhada para ser a parte essencial de todas as tarefas que nós fazemos. Portanto, quando nós falamos nas TIC, nas tecnologias de informação e comunicação, o 5G é a tecnologia de comunicações que está a ser desenhada para estar integrada nas TI, nas tecnologias de informação à partida. Isto tem várias consequências e eu irei falar um pouco sobre isso. Bom, o 5G já começou o rollout comercial já há alguns anos, desde 2018 que há rollouts comerciais, a partir de 2019 começaram a ser comuns com grandes rollouts na Coreia do Sul e na China. Na Europa isto começou essencialmente em 2020, até neste momento todos os países na Europa já estão cobertos. Penso que o Brasil está a lançar o seu 5G neste momento, por aquilo que eu tenho conseguido compreender. Em termos de subscritores atuais, está ali um número de 400 milhões, mas já é potencialmente maior que isso. O 5G está a ter uma aderência muito grande e, portanto, aqueles valores a termos 40% da cobertura em 2025 são razoavelmente realistas, embora eu, para o fim desta apresentação, eu vá começar a criticar algumas destas frases tão otimistas que eu estou neste momento. O que é que a gente quer com o 5G e porquê é que estamos aqui a falar? Nós tipicamente descrevemos o 5G como baseado em três grandes componentes. Uma componente que é a largura de banda, outra componente que se tem a ver com a quantidade de dispositivos, ou o custo e a potência dos mesmos, e uma terceira componente tem a ver com a fiabilidade e a latência das comunicações. Ora bem, atualmente nós estamos perfeitamente confortáveis com a largura de banda. É aí que nós estamos habituados a trabalhar. Mas à medida que nós falamos de cenários cada vez mais complexos, redes de sensores, as câmaras nas cidades para verificar o tráfego, automatização das indústrias, comunicações de emergência para os bombeiros, para as forças de segurança, nós começamos a ter requerimentos diferentes em termos do número de dispositivos, em termos da potência que podemos ter e em termos da fiabilidade. E estes dispositivos e estes requisitos não são possíveis de serem garantidos com o 4G. Eu no 4G posso dizer, bom, ponho mais células e vou ter mais largura de banda. Há um limite nesta frase, mas a partir de um determinado nível de outro tipo de requisitos, o 4G não é suficiente. De forma que o 5G aparece não apenas para nos dar a todos uma internet melhor, mas para nos permitir fazer mais coisas. E aí é óbvio, e a linguagem que nós falamos é dos setores verticais. É óbvio que temos que falar com outro tipo de indústrias que não as comunicações. Com as fábricas, com a saúde, com a energia, com o mídia, com o entretenimento, com os automóveis. E em cada uma destes cenários que nós fomos fazendo, nós fomos tentando perceber
o que é que eles precisavam em termos de largura de banda, em termos de cobertura, em termos de qual é a velocidade que precisam da rede, qual é a precisão da localização que precisam. Estamos a falar de milhões de dispositivos ou dezenas, estamos a falar de dispositivos muito rápidos ou dispositivos que têm um atraso muito lento, tudo isso. Bom, e aquilo que nós descobrimos ao ir falando com todos estes imensos cenários foi que, se olharem para cada um destes gráficos, vocês vão ver estes mapas de radar com as dificuldades em cada uma das linhas. E em baixo têm diferentes tipos de interesses dessas indústrias. Por exemplo, no caso dos automóveis, a condução autónoma, o ser capaz de ver no carro à frente, o ser capaz de ver os carros todos estão na estrada, os aspectos de entretenimento e digitalização, o ser capaz de trabalhar enquanto vai num autobus. E, portanto, os requisitos para cada uma destas coisas são diferentes. Nós podemos ir para situações como a energia, onde há diferenças extraordinárias, ou nas fábricas, onde, dependendo dos casos que estamos a falar, nós tanto precisamos de uma rede que seja muito rápida, como uma rede que tenha muitos dispositivos, como uma rede que tenha muito pouco atraso, como uma rede com uma grande densidade. Portanto, cada um destes verticais tem, dependendo do caso que estivemos a falar, dependendo de qual é o negócio que estamos a falar, tem requisitos diferentes. E isto põe desafios muito grandes na rede 5G, que tem que ser uma rede muito plástica. Mas centrando-me nos aspectos mais de alguns exemplos, por exemplo, das fábricas, vocês podem ver que quando falamos dos tais mapas que eu estava a dizer, nós temos desde processos críticos em termos de tempo, processos que não são críticos em termos de tempo, podemos ter aspectos como os digital twins, podemos ter como a ligação entre a logística que vem de fora da fábrica e o que se passa dentro da fábrica, podemos ter aquilo que chamamos connected goods, portanto, em que está tudo interligado e podemos fazer o track de tudo. Cada um deles tem diferentes desafios. E quando olhamos para isto, para o tal aspecto de plasticidade do 5G, a descoberta que nós fomos trazendo ou que fomos desenvolvendo prende-se muito com este gráfico. E o que nós verificamos é que há um conjunto de desafios diferentes relacionados com a largura de banda e a latência. O tempo de atraso que precisamos para alguma coisa que está a usar a rede de comunicações dar uma resposta. E vocês têm aqui 4 grandes áreas em que a gente está a chamar vídeo, as coisas, a realidade aumentada ou virtual e o controle dos sistemas. E vocês podem ver que há um compromisso diferente entre os tempos de atraso que precisamos e as larguras de bandas que precisamos para cada uma destas grandes áreas. E às vezes não é fácil de identificar, quer dizer, se estivermos a falar de sensores, por exemplo, eu posso estar a falar de sensores que são capazes de ter um segundo de atraso, como o que se passa com os sensores de casa, mas se estamos a falar de sensores para uma usina elétrica, para a rede elétrica, então os tempos de atraso que estamos a falar são de milissegundos. Ora, o que acontece é que se quisermos coisas a serem executadas remotamente, se quisermos trazer mais inteligência, nós não temos maneira de evitar os tempos de atraso da propagação. O que quer dizer que tem surgido o conceito de edge, de computação na fronteira, para permitir resolver alguns destes cenários. Porque assim que falarmos de mais de 10 milissegundos, não podemos pensar que vamos estar a ter um controle remoto num data center em São Paulo, ou no Recife, ou em Brasília. Porque o tempo de propagação dos sinais para chegar lá é demasiado para isto. O que começa a obrigar à existência desta noção desta edge cloud, deste controle na fronteira. E é precisamente este requisito que vem do IoT, que vem dos diferentes verticais, que está a liderar as grandes ideias do que vamos fazer em termos das comunicações móveis, nomeadamente com a necessidade de termos
sistemas que têm computação na edge. E, portanto, dependendo do que estivermos a falar, dependendo do tempo de resposta que estivermos a falar, nós podemos remotizar parte do trabalho computacional, integrar mais ou menos features, mais ou menos características, mas temos que nos posicionar, estamos a falar da edge que está dentro de uma fábrica, estamos a falar de uma edge que é a pertença do operador, ou estamos a falar de uma edge que está alguns no core de um fornecedor, de um hyperscaler, de um fornecedor de serviços. Portanto, tudo isto tem tempos de atraso variáveis e que obriga a pensar em respostas apropriadas em termos das soluções de negócio finais que estão a ser consideradas. Porque o que acontece é que nós temos aqui vários trade-offs que liderar. Um é que temos um primeiro trade-off em termos da largura de banda limitada e a latência que existe entre os pontos finais, sejam os sensores nas fábricas, sejam os sensores nos ónibus, sejam os tablets, sejam os computadores pessoais. Depois temos, para isso chegar a um ponto fixo, seja um gateway de IoT, seja uma base station, seja um eNode B, e depois ser processado, tudo isso tenha um compromisso em termos de largura de banda e de atraso em que isto estava a fazer, e depois temos um outro compromisso entre esse ponto e o que se passa no data center central, não é? no nosso centro de computação, que também terá um aumento da latência com certeza, e também, dizem assim, mas vou ter problemas de largura de banda, mesmo que tenha fibra, o que vais ter é uma partilha de recursos, e portanto os recursos finais que vai ter não são exatamente tantos quanto imagina, vai ter limitações de largura de banda. Na prática, o que nós estamos a falar nós estamos a falar de estruturas que nos vão levar a situações de cenários no qual há uma compressão de dados, cada vez mais dados, quanto mais próximos da fronteira, quanto mais próximos do dispositivo, que vão sendo de alguma forma comprimidos até chegarem às funções finais de negócio. E a introdução destas edges regionais ou locais traz grandes vantagens, desde o facto de podermos ter funções localizadas, de podermos ter um sistema mais fiável, de podermos ajustar as coisas remotamente, até serem operadas por diferentes especialistas, podemos ter compressão de dados e, portanto, conseguir grandes economias, podemos garantirmos maior privacidade, podemos até funcionar em remote operations. Por exemplo, estamos a falar de sítios que são muito isolados, com más ligações de rede, ou que requerem a passagem de um satélite ou condições especiais nas suas linhas de microondas. Tudo isso pode ser gerenciado de forma adequada. Para isso, o que é que precisamos ter? É uma arquitetura que tenha um sistema de suporte que está habituado à noção e que tem intrínseco essa noção de plataforma edge, no qual eu poderei estar a colocar as minhas aplicações. E esta plataforma edge, por exemplo, pode ser precisamente o Manufacturing Execution System de uma fábrica, no qual eu posso integrar as duas coisas e posso, a partir daí, a fábrica ter todo um sistema de controle que está, por um lado, associado à comunicação que tem dentro do seu factory floor, mas, por outro lado, também é capaz de se ligar a todos os sistemas centrais do processamento da multinacional que poderão estar em São Paulo e coligir essa informação e receber as instruções de operação de uma forma articulada. Bom, com estas ideias, há muito tempo que nós andamos a trabalhar com o que a gente chama verticais. Esse trabalho começou, ou teve, já tem 5 anos, acho que este slide é de 2019, portanto, já nesta altura isto já tinha acontecido, no qual tínhamos muitos projetos que estavam a explorar diferentes tipos de negócios, de áreas fundamentais, desde a Smart Cities, a Indústria 4.0, como podem ver com muitos projetos, questões de segurança, os transportes,
serviços de entertainment. E nós avançamos com isto e avançamos para a noção de termos grandes plataformas. Estão aqui a ver os pontos centrais dessas plataformas na Europa. A Aveiro está ali com a Azul, isso somos nós, no qual essas plataformas foram feitas para permitir que o IoT, os negócios e os verticais pudessem explorar diferentes características das redes 5G. E nós colocamos isto em funcionamento, até houve algumas facilidades e algumas experiências que envolveram algumas universidades no Brasil. Fizemos a mesma coisa para a questão dos carros, com a criação de corredores, no qual estamos a experimentar soluções autónomas, portanto uma área muito interessante e algo que eu consigo ver como um potencial futuro para o Brasil, e este tipo de iniciativas será muito interessante com certeza. E uma frase que o Sr. Ministro disse, foi muito curioso, disse quando a respeito de startups, nós temos feito isto com o desenvolvimento de muitas SMEs, muitas startups, pequenas empresas, que têm encontrado ou têm procurado o seu nicho tecnológico de desenvolvimento, associando soluções para estas redes 5G, mas conhecendo em detalhe os aspectos da IoT, os aspectos de negócio daquele vertical e integrando tudo, atuando como entre integradores de sistema a desenvolvedores de soluções especializadas, e tem havido muitas SMEs na Europa que têm beneficiado desta abordagem. Para ter uma ideia de quão longo ou quão vasto é isto, algo que isto é essencialmente do ano passado, o tipo de cobertura que temos por diferentes projetos em termos de áreas que abordamos, como veem, nós abordamos imensas áreas e já agora eu não posso deixar de chamar a atenção que a área da agriculture não é das áreas mais cobertas na nossa expertise e, portanto, seria com certeza muito bem-vindo colaborar com o Brasil, com o tentado agrícola que o Brasil é, neste tipo de direções. Bom, eu até agora estou a falar das coisas simpáticas. Deixem-me terminar, talvez não terminar, mas chamar um pouco a atenção do que é a realidade. E para quem não é do 5G, a primeira coisa que eu sinto sempre necessidade de dizer é que o 5G e aquele triângulozinho com aqueles aspectos todos, isto é o que o 5G vai ser, não é o que é, nem é o que está a ser montado no Brasil. Mesmo uma questão tão básica como 5G para largura de banda, vamos melhorar a internet. Há várias versões de 5G a esse respeito. Eu não vou aqui entrar em detalhes, coisas que se chamam non-standalone ou standalone, não vou entrar nesses detalhes, o que importa, o que se pode dizer assim, é que o non-standalone é basicamente uma rede 4G com um rádio mais rápido, um standalone já vos permite fazer melhores serviços. Mas o ponto principal é que, embora a gente esteja a desenvolver isso, o que é facto é que desde o momento em que uma dada feature do 5G é terminada, isto acontece naquilo que nós chamamos de releases, leva cerca de um ano e meio, 24 meses, até ela estar disponível nos fabricantes. E só depois é que os operadores vão fazer o rollout da mesma e colocá-la na infraestrutura acessível aos verticais, acessível a toda a gente que quer fazer negócio sobre aquilo. Bom, então o que é o 5G agora? O problema é que o 5G agora é basicamente 4G mais rápido. O que os operadores estão a fazer em todo lado, incluindo o Brasil, é implementar o 5G que dá uma resposta direta aos negócios atuais que eles têm. Ora bem, o facto de ser uma internet mais rápida também quer dizer que vocês têm melhores características de IoT. Em contrapartida, como isto leva tempo a implementar, a cobertura do 5G que vocês esperam não pode ser tão grande como a que tem do 4G. Isto leva tempo, não é? Portanto, o que vamos ter agora nos próximos tempos é um 5G que é um bocadinho melhor para a IoT, em alguns aspectos, um bocadinho, e é
um bom bocado melhor em termos de velocidades e, portanto, é como estarmos a aceder à internet de uma forma mais rápida. E isto são vantagens. Mas então, em todas aquelas questões de termos os sistemas fiáveis, de termos os milhões de sensores que podemos usar a um baixo custo, o que é que isso acontece? Bom, a questão é que isto foi feito, não é o negócio que os operadores têm até agora. Os operadores agora têm um negócio business to consumer, vendem fundamentalmente para o utilizador final. O que nós estamos a falar é de uma mudança do negócio para business to business, a criação de ecossistemas business to business que requeiram essas features. E é aqueles mapas todos que eu vos mostrei, não é? Aqueles mapas no qual podemos ter a saúde, a smart city, a indústria, as fábricas, não é? Os automotivos. A questão é, e onde é que está esse negócio? Onde é que está a aparecer as grandes necessidades por parte destas indústrias que estão a transformar os seus processos de negócio, que estão a explorar cada vez mais a digitalização dos processos para precisar deste tipo de features. E este processo que se está a verificar é muito lento. Não estamos a verificar que a indústria, os clientes finais, estejam a mudar, a fazer a transição para esta digitalização de uma forma tão rápida que requeira a implementação destas features novas do 5G. E, portanto, o rollout está a começar a ser de uma rede que vai estar a ser melhor e vai continuar a ser melhorada ao longo do tempo, esperando acompanhar as evoluções que o ecossistema, que os clientes dos operadores irão chegar. E, portanto, aqui há oportunidades interessantes por parte de empresas que estejam a olhar para a sua transição digital, de pensar em como gerir toda esta dialética do que quer ter remoto, do que quer ter mais remoto ainda, ou do que quer ter local, e como quer gerir todos os seus processos, até quando é que vão estar centralizados ou não. Isto envolve aspectos desde a operação, aspectos de custos de serviços, independência e fiabilidade, portanto, tem que ser considerados e que é uma boa altura para as empresas que estão a fazer essa transição usando o IoT, começarem a pensar isto a médio prazo também. Na Europa, e para terminar, para vos dar uma ideia do que estamos a fazer, nós já estamos a olhar para o futuro, não é? Isto é uma ideia do que nós estamos a realizar na Europa em termos de pesquisa nestas grandes áreas, fundamentalmente das redes de comunicações celulares e removendo aquilo que eu acabei de remover é os projetos que estão explicitamente associados a aspectos aliás, ao contrário, o que removi com o azul são os projetos que não estão associados a IoT. Todos os outros projetos, de alguma forma, estão associados a 5G. Verticais de 5G, por exemplo, toda esta zona aqui prende-se com projetos de automotive. Isto é uma diversidade deles, incluindo o desenvolvimento de aplicações para os verticais. Este aqui são, mais uma vez, automotive. Isto aqui são grandes plataformas para testar muita coisa. Este aqui são projetos de diferentes tipos de verticais. Portanto, os tom a branco são projetos que estão relacionados com o desenvolvimento de IoT, de digitalização da sociedade. Reparem como de todos os projetos que a área das comunicações está a financiar na Europa, uma grande maioria está associada a toda esta questão da digitalização. E já agora posso-vos dizer que para o futuro nós estamos a começar a olhar para o que vai a seguir ao 5G, ou 5.5G, ou 6G, e nós já estamos nessa área também a fazer o envolvimento com, está aqui nesta lista, o envolvimento com projetos que estarão a olhar para os verticais. É um começo, porque ainda estamos a explorar os projetos dos verticais anteriores, que irão decorrer, parem durante estes anos, isto é 2023, que ainda irão decorrer durante estes anos, mas vamos já lançar em 2023 um conjunto de projetos que vão continuar a olhar para o desafio dos verticais e dos diferentes ambientes
para a evolução da tecnologia. Na realidade, nós temos toda uma estratégia, e eu posso dizer-vos que isto é público, que envolve um investimento durante os próximos 7 anos de 900 milhões de euros da Comunidade Europeia, que têm que ser matched pela indústria. Portanto, há um total de à volta de 1,8 mil milhões de euros para financiar o desenvolvimento das tecnologias necessárias para este tipo de cenários de integração das comunicações móveis na sociedade. E nós temos aqui um conjunto de diferentes fases, diferentes áreas, desde aspectos de exploração, até plataformas de teste, até aplicações e conceitos fim a fim. E, efetivamente, é nestes aspectos de aplicações e conceitos fim a fim que está focado a pesquisa em termos de IoT e em termos de verticais. Embora também, em termos das plataformas, nós estejamos a desenvolver plataformas que permitam às empresas testar novas características de comunicações para as integrar nos seus processos. Eu posso dizer que isto é muito recente, que em 2023 os focos onde nós vamos estar a arrancar serão fundamentalmente nestas áreas. Vocês podem ver que há aqui 3 áreas que sobressaem facilmente, que é a parte do mídia, eu diria que isto é a parte mais tradicional das comunicações, mas temos os serviços de emergência e temos as comunicações industriais como sendo áreas no qual vai ser feito algum investimento em termos de pesquisa para as redes que irão a seguir àquelas que estamos já a montar. E no fundo, aquilo que nós começamos a ver ou começamos a trabalhar é em coisas que permitam fazer, ali as expressões em inglês estamos a usar, em integrar toda a cadeia de valor, desde os dispositivos à conectividade até aos serviços. E precisamos de olhar para isso, para arquiteturas que englobem a edge, tecnologias que são capazes de suportar requisitos muito difíceis em termos de latência ou em termos de capacidade, tais como a condução autónoma, tais como os digital twins, tais como questões holográficas. Para conclusões, eu diria que toda a gente deve estar claro que os 5G faziam link para muita coisa. Está uma pequena dificuldade neste momento que não está claro qual é que é o mercado para muitas das coisas que o 5G vai poder fazer, mas também não as vai fazer agora. Isto é um caminho que vai ter cada vez mais uma diferenciação de serviços, maior flexibilidade, mas isto vai evoluir, ok? E o IoT não é uma coisa para 5G, não pensem nisto, é o que vai se passar com o IoT. É o sucesso dos negócios, da digitalização das empresas, que vai impor qual é que vai ser o sucesso das redes 5G. Portanto, nós já demonstramos que é possível fazer muita coisa, não é? Já demonstramos que a questão da computação na fronteira, como eu tenho estado a dizer, parece ser inevitável, não é? Mas agora é preciso encontrar o valor económico de muito destas ideias, porque os custos de transição para as empresas são altos, mas por outro lado também sabemos que a digitalização dos processos é isso que faz as indústrias muito, muito competitivas. E isto não vai parar aqui, não está a parar aqui. Na Europa nós estamos a olhar para o que vem, para o 6G, para o que vai acontecer a seguir, e mais uma vez, claramente nós estamos a fazer isto associado aos diferentes verticais e às diferentes oportunidades que possam existir por parte da sociedade. E pronto, finalmente, se alguém estiver interessado em trabalhar nestas áreas, esteja à vontade para me contactar, terei todo o prazer em discutir isso. Minhas senhoras e meus senhores, estou à vossa discussão para questões que queiram fazer. Professor Rui, muito obrigado, excelente apresentação. Me ouve? Está me ouvindo, professor? Perfeitamente. Nós temos 5 minutos, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para ele. Marcelo. Bom, eu gostei muito da apresentação como um todo, e essa sua última colocação achei muito importante,
de dizer que o IoT não é uma coisa do 5G, e que o IoT é quem vai validar que o 5G existe. Talvez o senhor possa explorar um pouquinho mais isso, dizendo, porque realmente a expectativa do 5G é que o 5G resolva todos os problemas, e na realidade ele é uma parte de um conjunto. O senhor podia falar um segundinho a mais sobre isso? Claro. Ora bem, o 5G não é o que nós estamos a falar. E pode parecer estranho estando eu a trabalhar em 5G e em 6G. O que nós estamos a falar é a mudança dos processos na sociedade. Até que ponto é que coisas que antes eram feitas num office ou num computador local vão passar a ser feitas remotamente num centro de dados por uma ferramenta de inteligência artificial que vai estar lá a correr e a fornecer o apoio ao cliente que estamos a falar. É estas transições que estamos a falar. E o problema, ou a oportunidade que o 5G apresenta é fazer um compromisso e permitir usar muitos mais dispositivos neste ambiente de ICT. Eu, se estivesse a usar o 4G, eu estou preso ao que à internet best effort, em ambiente rádio, que todos nós já conhecemos. Todos nós já estamos habituados à paragem da imagem. Não é? Estamos habituados às vezes, ok, perdeu-se aqui alguma informação. A pandemia ajudou-nos a ter este feedback. Mas com o 5G, eu se quiser controlar remotamente um guindaste num porto, eu não posso ter essas paragens. Com o 5G eu garanto isto. Mas o 5G, para garantir isto, tem que ter um mercado. É preciso o Porto de Santos dizer: eu preciso de uma rede 5G com estas características, porque senão os operadores não vão instalar essas características porque elas vão custar dinheiro. E, portanto, será as múltiplas coisas que a sociedade pode querer fazer com o 5G que vai fazer com que o 5G passe de uma internet melhorzinha para aquilo que pode ser, que é quem quer fazer um serviço, quem quer montar qualquer tipo de situação, quem quer explorar qualquer ambiente económico, não tem de se preocupar com as comunicações, porque sabe que a única coisa que tem de dizer é assim: eu quero uma comunicação com este atraso, com esta fiabilidade e com esta largura de banda. Digam-me lá quanto é que custa e depois forneçam-me esse serviço. Porque agora eu com isso sei que posso, por exemplo, pôr um controle remoto de um operador, em vez de estar no Porto de Santos, pode estar tranquilamente a trabalhar em sua casa, porque há um sistema que existe, que garante que o comportamento do controle do guindaste é exatamente o mesmo que seria se ele estivesse em cima do guindaste. E é este tipo de coisas que o 5G permite fazer. É o ser capaz de, por exemplo, eu dizer: bom, eu agora posso chegar ao meu campo e colocar sensores para controle de rega que em vez de serem uma em cada hectare, eu agora ponho um sensor em cada metro, porque estes sensores são de menor energia, conseguem funcionar sem grande questão, basicamente apanhando a luz do sol, por exemplo, e eu consigo agora fazer um controle mais fino de como está a decorrer a minha colheita, ou a minha cultura, ou o meu cultivo, em cada metro quadrado do meu campo, em vez de ser só às grandes maiorias, às grandes médias. Portanto, consigo fazer agricultura de precisão. É isto tudo que o 5G vai dar. Mas não é o 5G que vai ser a agricultura de precisão. Portanto, ou há alguém que diz que o precisa fazer e tem valor para isso, ou então o 5G nunca vai ser instalado para fazer isto.